Mas ele falava um pouco parecido com o senhor. Um português ele era muito messiânico, bom. além de falar esse preciosismo da língua, ele gostava... Falar corretamente, senhor, não é preciosismo. É dom de quem aprendeu a própria língua. Muito bem. O senhor está falando com o escritor Luiz Gutenberg. Eu peço desculpas. Não é Por favor. O senhor tenta ironizar minutinho. O senhor tenta ironizar uma conversa séria. Eu estou falando para uma população ávida de informações. Ávida de saber o que um candidato a presidente da República tem a fazer por ela. Então o senhor me perdoe. Quando o senhor ironiza, eu falo a linguagem... Repare que eu não preparo, não tenho nada. Tenho um papel em branco. Faltou falar, doutor Enéas. E aí eu registrei um documento em Brasília. Os senhores jornalistas sabem, foi citado com muita propriedade pelo colega dos senhores aqui. O senhor Zé Paulo, né, o senhor? Isso. Eu registrei um documento dizendo que não me candidataria a nenhum outro cargo. Em compensação, aceitou o emprego do SBT para fazer uma intervenção usando o pitoresco do nome Enéas. Um minutinho. Pitoresco é a maneira como o senhor vê, não é como generais, brigadeiros, engenheiros, médicos veem que estão comigo. O senhor quer que a população pense que é pitoresco. Isso é seu modo de ver. O seu modo não necessariamente reflete o modo como a sociedade vê. Enéas, o senhor tem na sua biografia, o senhor tem uma vida interessante, normal. Obrigado. Quer dizer, o senhor foi um bom aluno de escola, o senhor... Excelente aluno, professor. Excelente aluno, diz a sua diretora. O senhor foi um sargento, né? Primeiro lugar de turma também. O sargento. O senhor disciplinado. Depois tornou-se médico, é um cardiologista respeitável, que dá cursos de pós-graduação, né? Com grande sucesso em São Paulo, no Rio, etc. E forma turmas especialistas de eletrocardiograma e tal. Tudo bem. Por que o senhor, para fazer política, tem que dar um salto? O senhor não cumpre um programa normal, o senhor não organiza um partido, o senhor não vai no Congresso. Organizar? Mas eu tenho registro definido. Oh, desculpe, interrompi. Por que o senhor não faz uma bancada? Por que o senhor não avança progressivamente rumo ao poder? Será que o senhor quer ganhar pela excentricidade, pelo exotismo, por essa insolência com que o senhor faz a sua propaganda? O senhor não acha que é perigoso expor-se uma pessoa séria, com a vida profissional respeitável que o senhor tem, a uma espécie de brincadeira? Porque, na verdade, nós somos analistas de política e não conseguimos enxergar esse otimismo do senhor. Aparentemente, pelo menos, o senhor não tem a menor chance de se eleger. Pergunta, o senhor está demorando. Pois é. Não tinha chance. Como é que o senhor... Por que o senhor não faz? O senhor tem 15 segundos. Por que o senhor não faz? Já passou muito mais, eu quero o direito de Agora ele tem mais 15. Por que o senhor não faz? O caminho normal. O caminho normal de chegar ao poder. Aqui doeu as regras. É isso aí. Ok, eu quero saber que tempo eu tenho, senhor Francisco. O senhor tem o tempo necessário à resposta, por favor. Beleza. Que resposta inteligente. Por favor, responda. Eu não gravei, eu estou escrevendo aqui o primeiro, eu quero gravar seu nome mesmo. Luiz Gutenberg. Senhor Luiz. Senhor Luiz, primeiro sobre organizar. Organizar um partido já foi feito. Ele tem registro definitivo. Aliás... Mas isso é parte formal. Ué? Olha, as descrições das suas assembleias no seu consultório são risíveis. Peraí, são risível que a imprensa pessoas. fala. Peraí. O senhor já falou, agora é minha vez, por favor. O senhor me dá o direito? Minha vez. O senhor tem o direito. Senão eu não o interrompi. Veja bem. Eu pediria que o senhor fosse sucinto como costuma ser. Só isso. Mas você pode falar. Peço um pouco mais do que os 15 segundos, dado o fato de Confie no seu bom senso, Muito doutor obrigado. Enéas. Pelo-ei. Organizar é cumprir a lei, eu o fiz. Ter bancada não significa nada. Senão o partido que tem maior bancada seria respeitado na rua e é ridicularizado. Resposta 1. Insolência, não. Eu tenho apenas contundência. Eu o trato com todo respeito. Em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal. Apenas existe contundência, convicção de quem fala. Por que eu não faço o caminho normal? Porque se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos, muito obrigado, eu não pertenço. Eu não quero estar fazendo o que todos fizeram, ir e vir. O presidente da República vai, volta a senador. O outro é governador, volta a vereador. O outro isso não é carreira. Carreira é soldado, cabo, sargento, até... Eu nunca vi um almirante voltar a ser sargento. Carreira é a carreira militar, é eclesiástica, etc. O que existe no meio político é um processo cínico, sórdido, de estar sempre no poder. Qualquer cargo serve. Um minutinho. Último, quando o senhor disse que os senhores são analistas de política, é um direito que os senhores têm de pensar que eu não tenho chance nenhuma. Um direito que os senhores têm. E o direito que eu tenho, ninguém me tira, de acreditar no processo. Eu não estou falando para os senhores são apenas o meio através do qual eu falo para a massa. O que me interessa é conquistar, não os senhores, com todo respeito, é a população.
Eu quero ter o direito, e eu o adquiri organizando o partido, de falar para a população, para que ela saiba que eu a represento. O senhor Para fala... que ela... Um minutinho, eu estou falando. Quanto ao que se fala de ver chance, senhor, há pessoas que só veem o que lhe mostram. Eu peço desculpas. Vamos lá. Muito bem. O senhor concluiu? Com perfeita... Doutor Enéas, na eventualidade da sua vitória nas próximas eleições, eu gostaria de saber o que iria mudar na vida das empresas. Elas pagariam mais impostos, pagariam menos impostos? Como é que elas conviveriam com os encargos sociais? Elas seriam parceiras do desenvolvimento no governo Enéas ou seriam vítimas? Excelente pergunta. No nosso projeto, que está ainda no computador, ainda não está na impressora... Embora nós estejamos a 1 mês da eleição. Não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Se o senhor me perguntar o esforço que foi feito, porque nós não temos a máquina do governo trabalhando para nós, o esforço gigantesco que foi feito, o senhor entenderia que é prazo recorde isso ir para a população um mês antes. Ainda mais porque, se o senhor me perdoe, se o senhor me perdoa, né? Todo o que está escrito no livro que eu estou dizendo aqui, no nosso partido não existe a contradição tão comum no meio político de dizer-se uma coisa hoje e amanhã o oposto, na dependência de um vice-presidente que entra ou que sai. Por favor, eu não quero que os senhores me amem, mas pelo menos respeitem um trabalho sério que está sendo desenvolvido. O senhor está 1 mês de modo irônico. 1 mês é tempo de sobra para quem não é imbecil para entender teses. Agora, se o sujeito precisa de 1 ano para entender uma tese, ele deve dosar urina, porque ele deve ter oligofrenia fenilpirúvica. É muito por favor, bom isso. algum minuto eu responder o senhor. bom. Não, agora, por favor. A pergunta do Muito senhor bom. Márcio Eu vou responder o senhor, Valente por favor. do PRB, por Vou favor. responder, por favor. Como é que é o negócio? Senhor Márcio, eu repito se for preciso daqui a pouco. Senhor Márcio, Fala, não há o contradições. senhor respondeu a pergunta que não é ditador, não se considera eu um disse que ditador. não sei bem o que é isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte. Quando o senhor fala no seu partido, Um instante, Luquezio. Luquete. Luquete. Meu nome é Luquete. Luquete. Quando o senhor fala no seu partido, o senhor não se considera no seu partido o que o Brizola é no PDT, o dono do partido? Não, senhor. Não, resposta clara também. Não. Posso explicar por que não? Pode. Não, perguntei. Você pode... Não, Claro. fica à vontade. Pois não. Senhor Luquete, veja bem, quando eu fundei o partido, eu fiz apoiado em ex-alunos meus, médicos, que acreditaram no manifesto. E depois ele foi crescendo. É natural. Quantas pessoas são filiadas ao seu partido? Não sei. Não sei. Não tem pra mim... a Não menor sei por quê. importância. Porque são poucas ou porque são muitas? Não, nem porque são poucas, nem muitas. É porque eu perdi o controle disso. Eu teria que a cada instante estar ligando para cada regional. Quanto usar isso? Não tem a menor importância para mim. Eu cortei. Posso responder daqui a pouco? Desculpa, por favor, daqui a pouco. Isso não tem importância para mim. Partido político no nosso país não tem a menor importância. Eu vou dizer aquilo que o senhor perguntou em off agora. Se não um partido chamado PMDB, gigantesco. Gigantesco dentro do Congresso, dentro das câmaras, na rua não existe. Na rua não existe. Se eu perguntar para qualquer cidadão sair à rua, sair de dentro do nosso estúdio aqui, perguntar, ninguém acredita. Então não tem importância nenhuma ser grande dentro do Congresso e ser pequeno fora. Muito bem. Agora para o senhor. O senhor disse que eu não sei quantos integrantes. É verdade? E eu respondo por quê? Porque isso não tem a menor importância. E eu já dei exemplo aqui de público, isso não tem importância. Integrante filiado. Não tem importância. Não existe estrutura partidária no país ligada à sociedade. Não existe. Agora, simpatizantes eu sei, sim, senhor. Isso eu sei. Os simpatizantes se revelam a cada instante que eu vou à rua. São os simpatizantes. Não dos que gritam apenas Enéas, esses são um número grande, mas dos que se aproximam para me abraçar, para apertar minha mão e dizer eu estou do seu lado para endireitar o Brasil. Então eu sei quantos são. São um número bastante significativo. O senhor confirmou o que eu disse em 89, eu lhe agradeço a sua observação. Eu disse que não me candidataria a nenhum outro cargo. E a última questão, a não ser a presidente. E agora por quê? Porque, observando o quadro que aí está diante de nós, veja o senhor, de deterioração termodinâmica progressiva da ação pública. Isso é bom. Gutenberg. Desculpe. Eu me impressiono com as suas expressões, são realmente muito curiosas. Muito obrigado. Eu passei a vida estudando o senhor. Reflete isso. Então, pro senhor José Paulo, então. Estou me obrigando a sorrir, tá vendo? O programa todo. O senhor não está com problema de labirintite, não, Não, doutor? senhor, não. Hein, doutor Enéas? Não, nenhum. Não, porque fala daqui, o senhor olha pra lá. Não, eu olho pra cá pra que ri dali também. Tem problema de labirintite, eu conheço. Assim. Então, a natureza me deu um dom esse de fazer com que haja um ambiente descontraído, as pessoas riam, isso me agrada. Esse é um dom do Criador, né? Veja bem, eu não gosto é quando se mistura isso com as teses que eu defendo.
Uma coisa é a pessoa ser agradável, não ser fechada, trancada, sisuda, quer dizer, conseguir fazer com que os outros riam. Outra coisa é não ter nada para dizer. Não, eu digo que eu não sou dono, não. Por algumas razões. Primeira, porque eu não sou dono de nada, nem do meu corpo. Ele pertence ao universo, daqui a pouco eu vou embora. Nem da minha alma, que também não é minha, é do Criador. Então eu não sou dono de coisa nenhuma, nem da minha mulher, porque ela é livre. Não sou dono de nada. Nem do meu pensamento, porque de quando em quando aparecem coisas que eu não sei como aparecem no meu pensamento. Claro? Não, então eu não sou dono. Não, para ser claro, senhor, fui obrigado a rir um pouquinho que nós saímos de política, que a política me dá raiva, eu falo com indignação pelo que eles fazem com o Brasil. Mas fui obrigado a rir. Embarcando nessa, talvez, na nossa opinião, ficção. É um direito, senhor? Na coisa, uma certeza, e que o senhor vai para o segundo turno. Quem é que o senhor gostaria, quem é que o senhor imagina que vai ser o seu competidor? Difícil responder isso. Extremamente difícil, muito difícil. Por quê? Porque o quadro é altamente indefinido, porque a base da pirâmide, que realmente é quem elege, que não está mais assistindo ao programa, porque acorda às 4 da manhã, a base da pirâmide está ainda sem nenhuma definição. Estatísticas feitas por diversos órgãos mostram que metade da população não está participando ainda. O processo se define nas 3 últimas semanas, é extremamente difícil. O ex-governador Leonel Brizola acha que as pesquisas são uma conspiração contra ele, contra certamente o senhor também, porque... Eu nunca disse isso. Bom, mas... Quem? O senhor afirma que está bem, tem grandes possibilidades. As pesquisas dizem que não. As pesquisas retratam, veja o senhor, um instantâneo. Elas não são um filme. Elas mostram aquilo que elas viram, num universo que não é bem caracterizado. Elas escolhem um grupo ali, segmento um tempo atrás, movido de indignação absoluta com o que eu vejo na minha terra, terra na qual eu nasci, e que vejo entregas baratas há muito tempo atrás, eu vinha anulando meu voto. Em quem o senhor votou a última vez, senhor Neto? Última vez foi no senhor Jânio Quadros. Última vez. Estava em 1970. Antes do regime militar, antes da ditadura. Quando ele foi candidato à presidência da República. Jânio Quadros foi antes, né? Ah, mas não foi para prefeito de São Paulo. 60. Não, prefeito de São Paulo não, votei antes. 1960, para presidente. É, E o senhor ficou satisfeito com a performance dele? Não. É uma farsa também, não? Por isso que o senhor não É votou uma farsa também, senhor? Minutinho, um de cada vez. Mas é uma farsa também? Um de cada vez. Eu votei no senhor Jânio Quadros, eu era um garoto, eu acreditei no que ele dizia. Foi uma farsa? Difícil responder. Muito difícil. Eu era um rapazola, não tinha as informações de que disponho hoje e fiquei triste com o resultado. Fiquei triste, inclusive, com a renúncia dele. Muito triste. Ele teve 6 milhões de votos e a renúncia, a meu ver, foi uma Mas ele falava um pouco parecido com o senhor. Um português ele era muito messiânico, bom. além de falar esse preciosismo da língua, ele gostava... Falar corretamente, senhor, não é preciosismo. É dom de quem aprendeu a própria língua. Muito bem. O senhor está falando com o escritor Luiz Gutenberg. Eu peço desculpas. Não é Por favor. O senhor tenta ironizar uma discussão. Minutinho. O senhor tenta ironizar uma conversa séria. Eu estou falando para uma população ávida de informações. Ávida de saber o que um candidato a presidente da República tem a fazer por ela. Então o senhor me perdoe. Quando o senhor ironiza, eu falo a linguagem. Repare que eu não preparo, não tenho nada, tenho um papel em branco. Faltou falar, Como o doutor senhor se Enéas, considera politicamente, ideologicamente, Pablo Vínias do Rio Grande do Sul? Difícil. Definir linha hoje de atuação política é muito difícil. Esquerda e direita se mesclam hoje. Da esquerda eu tenho a vontade de ter uma sociedade com direitos iguais, onde todos tenham os mesmos direitos. Isso é da esquerda. Isso está escrito em qualquer livro clássico. Então isso eu tenho da esquerda, a vontade de uma sociedade justa. Não tenho da esquerda a vontade de fazer regime socialista. Quer dizer, aquela destruição da iniciativa privada, não. Da direita eu gosto da ordem. Eu não gosto da desordem da esquerda, da baderna, das invasões, não gosto disso. Então há elementos de um lado e de outro. Se o senhor me perguntar, eu sou um nacionalista, convicto. Eu quero uma terra da qual nós nos orgulhemos. Eu quero uma terra que seja próspera para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu quero uma terra que será, se Deus quiser, a maior nação do 3º milênio. Eu quero uma terra que, já que detém tanta riqueza que o Criador lhe deu, ela seja realmente a terra. Se o senhor não realizar a sua expectativa de eleger-se em 94, o senhor voltará em 98? Não sei, senhor. Eu respondo sempre com clareza, não sei. O trabalho de 89 até aqui foi extremamente desgastante. Eu usei todo o tempo de que dispunha, entende? Eu gosto de estudar e nos últimos tempos tenho estudado apenas essas questões. Eu gosto de ciência, entende? O que eu vejo de falar de ciência política tem muito de política e muito pouco de ciência.
eu gosto de ciência. Se o senhor olhar meu currículo, eu passei a vida inteira estudando. E num determinado momento, em 89, eu me indignei com tudo isso que está aí. Com essa farsa que aí está. Essa mentira. Só um minutinho. Tá. O senhor está perguntando se vou candidatar de novo. Então, em 89, eu vi que tinha começado um processo gigantesco de conscientização da massa. Com 15 segundos apenas. Tanto que o partido obteve... E aí eu registrei um documento em Brasília. Os senhores jornalistas sabem, foi citado com muita propriedade pelo colega dos senhores ali. O senhor Zé Paulo, né, o senhor? Isso. Eu registrei um documento dizendo que não me candidataria a nenhum outro cargo. Em compensação, aceitou o emprego do SBT para fazer uma intervenção usando o pitoresco do nome Enéas. Um minutinho. Pitoresco é a maneira como o senhor vê, não é como generais, brigadeiros, engenheiros, médicos veem que estão comigo. O senhor quer que a população pense que é pitoresco. Isso é seu modo de ver. O seu modo não necessariamente reflete o modo como a sociedade vê. Um minutinho. Eu aceitei o emprego do SBT porque era uma maneira de, estando como aqui estou, expor essas mesmas ideias. Nunca houve da direção do SBT nenhuma intervenção no que eu dizia. Aquele minuto dentro de um programa que é de jornalismo, eu o tinha com liberdade. O meu agradecimento ao SBT, ao sistema brasileiro. Então eu repito, naquela ocasião eu deixei no documento impresso a ressalva, que me candidataria outra vez, né? Poderia ou não fazer. Eu não registrei nenhum documento agora. Então, para ser bem claro ao senhor, eu não sei se candidataria. Fernandes, faz uma pergunta. Como é que o senhor encara aí, o senhor estava falando em ciência, a sua especialidade? Qual é o papel que o Brasil, qual é a dimensão hoje da... Medicina? Dessa medicina mais voltada cardíaca e qual o potencial que se tem no Brasil para virar um grande centro? Eu pediria que o senhor fosse tão rápido quanto possível nessa resposta. Entrou no assunto, é difícil. Veja, senhor, do ponto de vista de assistência, nós estamos muito mal. Assistência efetiva, muito mal. Nós temos núcleos de excelência, como o Instituto Coração em São Paulo e muitos outros, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Mas no atendimento básico, veja, senhor, ao cardiopata, ao hipertenso, ao coronariopata, nós estamos mal. Nós estamos mal não é por culpa dos nossos colegas médicos, é por culpa do Estado, que está fraco, ineficiente. Nós estamos muito mal. Agora, nós temos núcleos de excelência que fazem tudo para despontar e que competem com as melhores organizações no exterior. E sem dúvida, senhor. Quem o senhor acha que estaria bem no seu governo como ministro da Saúde? Eu dei aula para mais de 20 mil pessoas. É facílimo escolher, senhor. Mais de 20 mil médicos, facílimo. O senhor acha... O senhor falou agora há pouco que às vezes vem um pensamento que o senhor não sabe de onde. É verdade. O senhor acha que é uma força superior que o encaminha para ser candidato a presidente? Se eu respondesse isso de modo insensato, precipitado, eu estaria sendo mentiroso. Se eu dissesse ao senhor, agora, nesse momento, e para a população, eu sinto que Deus, eu estaria sendo, perdoe-me, ridículo diante de mim mesmo. Eu não sei de onde vem a inspiração, não sei. Se o senhor me perguntar se eu creio em Deus, creio. Mas eu não vou ser cínico de dizer aqui que recebi chamado, nada disso. Isso seria de um cinismo que eu não aceito, o senhor entendeu? Agora, se o senhor disser, de quando em quando o senhor recebe, digamos assim, no momento exato, a iluminação, quer dizer, aquilo que faço, o que eu respondo, o que tem que ser respondido, é verdade, acontece. Doutora Isso é uma dotação do Criador. Doutora Enéas, nós vamos terminando o programa, mas tem 3 perguntas aqui que eu não posso deixar de fazê-las, de Alexandre Jardim, de São Paulo, Marcos Antônio da Silva, de São Miguel Paulista, e de Armindo dos Santos Ferreira, de São Paulo. O senhor é pessoa pública, o senhor não acha que sem barba ficaria com aparência melhor? Não acha que o tom de voz mais baixo ajudaria? O outro, que é um advogado, se tem alguma preocupação com o seu visual, talvez se o senhor cortasse a barba ficaria mais digerível a quem vota. E Armindo dos Santos, se o senhor ganhasse a eleição, cortaria essa barba? Era ridícula. Está feito o tema. O senhor escolheu aquelas que são, por excelência, histriônicas. São 3. Sem dúvida. Inteligentemente, o senhor deu o tom que lhe interessa dar ao final do programa. Agora é minha vez de responder. Eu digo ao senhor que as outras já foram feitas. Certo. Essa é a interpretação que o senhor faz do meu trabalho. Sem dúvida. Não, do finalzinho só. Antes não. A barba porque não tem nada... Pois não teriam, o senhor me desculpe, elas não teriam tanta relevância quanto outras que foram feitas, e eu então as guardei por serem as últimas para o final. O senhor não vai receber todas. Vou responder. A barba não tem nada a ver com o processo político. Eu deixei crescer na década de 70, quando eu estava escrevendo um livro. O trabalho de ter que fazer barba todo dia me cansava, e eu, quando percebi, já estava, não era mais barbudo, já estava barbado. E gostei, deixei. Não tem nada a ver com o processo político. Sobre mudar visual, não. Eu sou assim mesmo. E para aquele que diz que é mais digerível, eu respeito o seu direito. Eu não estou pedindo voto ao senhor, estou me apresentando à população. E a última eu nem me lembro. Acho que era barba. Eu não notei barba e visual, a última eu não vi aqui. Era isso. É barba também. Muito obrigado aos senhores. O senhor está no equilíbrio, então. O que faltou lá, está aqui, está equilibrado. Muito obrigado pela sua participação na nossa entrevista coletiva. Doutor Enéas,
Eu agradeço aos meus colegas aqui presentes e convido para, novamente, na segunda-feira que vem, entrevista coletiva com outro candidato à presidência da República. E atenção, amanhã, às 10h30 da noite, aqui na Bandeirantes, com a mediação de Marília Gabriela, nós vamos ter o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República, com a confirmação de todos os candidatos que aí estão, que asseguraram a presença